Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje nosso tema, povoamento da América, em específico a presença humana na região de Minas Gerais, Lagoa Santa, e a continuidade daquelas aulas de teorias do povoamento, como que a América foi povoada há muito tempo atrás. Embarque nessa, vamos com a gente e bons estudos para todos nós. Vou apresentar para vocês os dois objetivos da nossa aula. Primeiro, identificar as principais características dos povos de Lagoa Santa, Minas Gerais. Segundo, reconhecer nesse povoamento da América múltiplas culturas diferentes dos povos de várias regiões do continente. Então vamos ver essas especificidades. Não podemos generalizar todos esses tipos de características de povos que estão não apenas no Brasil, como também em toda a América, do Norte, Central e a do Sul. Primeiro, vamos apresentar uma pergunta já de cara com vocês. Afinal de contas, vocês lembram daquela nossa aula, galerinha do sexto ano, sobre como que os seres humanos vieram até a América? Lembra aquela teoria do Estreito de Bering? Lembra do estudo lá da Niede Guidon, daquela arqueóloga falando das pequenas embarcações pelo Oceano Atlântico, entre Brasil e África? E existem algumas teorias que o professor estava comentando, inclusive aquela chilena, a Malásia e o Polinésia, também pequenas embarcações vindo das regiões da Austrália, Oceania. Vou trazer para vocês a primeira problematização sobre história, preservação da história e cultura e também, inclusive, do acervo da memória dos museus no Brasil. Eu trouxe para vocês duas imagens. A primeira é um incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que ocorreu em infelizmente, 2 de setembro de 2018. Observe a imagem. Aqui no fundo do prédio, a galera do estúdio dando aquele foco especial para a gente aqui. Tudo em chamas, praticamente perdemos todo o acervo. Uma perda histórica incalculável para nós. E aqui na frente nós temos a estátua de Dom Pedro II, o famoso imperador do Brasil. Próxima imagem. Aí eu fui pesquisar na internet outros casos de incêndios que aconteceu com a perda da história, não apenas histórica, mas também de artes, né? Uma questão também que são obras únicas e que se perde, não dá para recuperar, como aconteceu aqui. É um museu de arte moderna que ocorreu esse fogo há 40 anos atrás, também, infelizmente, no Rio de Janeiro, se perdeu obras preciosíssimas, como do pintor Picasso, Salvador Dalí, e foi considerado uma maior tragédia daquela época. E o comentário, inclusive, desta notícia era: como podemos aprender com essa perda, entender a história e essas situações e como cuidarmos para que não venha acontecer outras situações de museus, de arte ou de história que possam perder o nosso acervo, a nossa história. Outra imagem, infelizmente, em 21 de dezembro de 2015, essa em São Paulo, o professor Roberto teve a oportunidade de conhecer, inclusive, esse museu, um museu de característica única, de língua portuguesa de São Paulo. Ele era uma característica única, ele era uma antiga rodoferroviária, tem a área de função próxima e a área mais antiga, histórica, foi construída para um trabalho de apresentação da língua portuguesa. Também aconteceu um problema técnico, tem todo um perito, todo um estudo, mas aconteceu um incêndio e também se perdeu muito do trabalho cultural que estava dentro do museu. Agora é com vocês. Do que se tratam as três imagens? Descreva em seu caderno, explique os prejuízos artísticos e históricos dos expostos nos acontecimentos mencionados. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa juntos, combinado?
Voltei, galerinha. E aí, o que vocês escreveram? Tiveram tempo para nós pensarmos a importância dos museus e desses espaços, lugares históricos, artísticos, na preservação da memória histórico-cultural do Brasil? Vocês poderiam ter colocado o seguinte, que mostram 3 casos de incêndio, as 3 imagens, no Museu de Arte Moderna, da Língua Portuguesa e o Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Inclusive vai ser um tema que a gente vai se aprofundar mais na nossa aula, porque está relacionado com um acervo muito importante. O prejuízo é incalculável, irreparável. No sentido histórico, são peças que se nós perdermos não tem mais como recuperar, pois eram acervos únicos e perderam-se com os incêndios, infelizmente. Vamos relembrar o que nós vimos na aula passada. Parte pré-histórica, no sentido tradicional, colocamos ali paleolítico, neolítico, vocês estudaram a idade dos metais, lembra que o professor Roberto falou da Torre Eiffel do século XIX, do aço, e daí voltamos lá no fundão, lá para nós comentarmos sobre o cobre, o bronze e depois a forja do ferro e tudo mais. Agora nós vamos dar continuidade a esse tema, desse período. Estaríamos historicamente localizados ali entre paleolítico para neolítico, mas temos que ter muito cuidado, porque essa nomenclatura, essa datação, ela é muito generalizada, é uma visão tradicional. Para os povoados, os povos originários da América, não podemos utilizar todas essas datações que são de situações de civilizações da antiguidade, lá da Mesopotâmia, lá do Egito, lá de outras regiões da Ásia, por exemplo, da China, e cada peculiaridade, cada povo teve a sua história, o seu momento, o momento que passou da pedra lascada para a polida, o momento que aprendeu a criar as suas características, domínio da metalurgia, ou, inclusive, alguns povos não chegaram a dominar a metalurgia. Então, nós temos que ter esse cuidado também. Ok? Dando continuidade, vamos estudar essa aula. Povoamento da América, eu vou dar uma retomadinha rapidinho com vocês com aquele Estreito de Bering, povos de Lagoa Santa, Minas Gerais. Observe essa imagem junto comigo, galera do estúdio dando aquele foco junto com a gente. Oh, e esse crânio, professor? Quem é ele ou ela? Está dizendo que é um fóssil de uma mulher, encontrado em 1970, há 50 anos atrás, no sítio arqueológico da Lapa Vermelha, região de Lagoa Santa, por isso que é sítio arqueológico de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Opa, desculpe, por isso que são povos de Lagoa Santa, da região de Minas Gerais, o nome do sítio arqueológico de Lapa Vermelha. É muito famosa essa imagem, foi estudado muito sobre a história desse crânio, que poderia ser considerada a presença confirmada dos seres humanos aqui no Brasil maior da América, de todas as Américas, mais antiga. Fizeram um estudo, dataram esse crânio entre 12.500 a 13.000 anos antes de Cristo. Dando continuidade, aí vieram estudos tecnológicos, pegaram o crânio, fizeram sistemas 3D, colocaram inclusive um nome de Luzia, comparando, fazendo uma alusão àquela grande descoberta arqueológica também, lá na África, quando os arqueólogos encontraram o esqueleto da Lucy, porque eles estavam curtindo uma música dos Beatles, e ficou Lucy, o apelido, ou o nome, carinhosamente daquele Australopithecus, aquele esqueleto encontrado na África, e aqui, em alusão, em comparação, ou inspirado, colocaram o nome de Luzia, o nome desse crânio. Até aí tudo bem. O problema foi quando fizeram os estudos, inclusive de reconstituição tecnológica, sabe, reconstruindo como que ela seria, a imagem dela, levaram um susto, porque ela tinha características africanas. Mas como que uma mulher africana veio parar no Brasil há 12.5 a 13.000 anos antes de Cristo? Esse é o grande mistério da história. É para isso que nós vamos hoje discutir outras teorias de povoamento, e isso fortalece, inclusive, indiretamente, todo um estudo da arqueóloga Niede Guidon. Já estou fazendo um merchan, próxima aula, não perca, Povoamento da América, Serra da Capivara, ó, ficou muito legal essa aula, não perca. Aqui está, então, réplicas, infelizmente, tudo isso se perdeu no Museu Nacional do Rio de Janeiro, quando foi destruído com um incêndio do Museu Nacional. Essa reconstituição facial foi possível graças a tecnologias, estudos, perceberam que o crânio tinha características mais africanizadas, o nariz maior, a boca, os lábios mais carnudos, o olho mais forçado, assim, mais marcante. E essas características afro marcaram a presença da Luzia e instigou, levantou
tantos mistérios em torno dela e como que africanos vieram parar no Brasil há 13 mil anos antes de Cristo. Tá aqui. Agora é com vocês. Quem foi Luzia? De acordo com a tecnologia utilizada pela arqueologia, como eram os traços faciais do fóssil, que o professor Roberto agora acabou de explicar, inclusive. O que aconteceu com a Luzia nos dias atuais? É com vocês, vou dar um tempinho, daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir juntos, viu, galera?
E aí, galera, voltei. O professor Roberto elaborou essa questão junto com vocês. Quem foi Luzia? Como que Luzia traz para nós muitas perguntas e, inclusive, o que aconteceu com ela, infelizmente, nos dias atuais. Vocês poderiam colocar, ela é uma mulher que viveu há 13 mil anos, 12.500, 12 mil, são datações através do carbono 14. Então, não é uma data cravada em cima, pontual. Na região de Minas Gerais, Lagoa Santa. Segundo estudos, ela tinha traços africanos em seu rosto. O fóssil de Luzia foi quase totalmente destruído. Nossa, eu cheguei a ver algumas imagens, porque eles encontraram depois do museu, né, do incêndio todo, alguns fragmentos do crânio que pode ser de Luzia, parece que ainda estão em análise, ou já está confirmado, não lembro como é que está, em que pé ficou essa situação agora, isso aí aconteceu há pouco tempo, né, a destruição do Museu Nacional. Mas encontraram lasquinhas do crânio, que nem ficava na parte de exposição, ficava a réplica na exposição e, na verdade, a original ficava dentro de uma sala fechada, porque era considerado o maior, o mais importante, ou pelo menos a presença histórica mais importante, né, de fóssil da presença humana aqui na América. Foi uma perda assim, irreparável para a história das Américas, não só para o Brasil. É com vocês, hein? Como começar as descobertas arqueológicas e estudos em Lagoa Santa? Vamos estudar juntos essa aí. Então é a região de Minas Gerais, uma região assim de uma mata linda, uma parte de uma riqueza de fauna e flora muito interessante, inclusive no período que nós estamos estudando. Entre 30 a 20, 10 mil anos antes de Cristo, tinha inclusive super animais, chamado megafauna. Olha, é a cereja do bolo da nossa aula de hoje. Aqui eu vou apresentar para vocês um dos outros fósseis, encontrado também no século XIX, quando começou os estudos. É uma região muito estudada em Minas Gerais, na arqueologia do Brasil. Foi encontradas muitas ossadas de animais, inclusive animais extintos, que nem existem mais, além da megafauna. Essa megafauna já diz o nome, mega, super, animais super grandes. Olha, vocês vão curtir essa. Seres humanos que também viveram aproximadamente há 11,5 mil anos de Cristo, 12 mil ali naquele período, mas a Luzia era o fóssil humano mais antigo encontrado até então. É uma região estudada há mais de 150 anos. Aqui você pode encontrar toda a ossada, o crânio praticamente perfeito, não é mesmo? Olha só a parte do esqueleto, a descoberta arqueológica, ela é fenomenal para entendermos a história do povoamento da América. Olha a região, o professor fez questão de mostrar essa imagem, trazer essa imagem para vocês. É uma mata, assim, de muita riqueza. E dá para nós entendermos, apesar das transformações, inclusive há 10 mil anos atrás, também vamos comentar sobre isso, que deu uma aquecida na região do Brasil e uma modificação, inclusive, da fauna, da flora também, principalmente da flora, região da mata. Outra ossada encontrada com um cuidado, uma preservação impressionante. Nós falamos aqui que temos em 7, 8 mil anos de idade esse esqueleto. E é uma ossada de sepultamento, então esses povos estavam sepultando esses seres humanos, né, mulheres, homens, desses agrupamentos, desses grupos de caçadores nômades. E é com vocês agora. Quando começaram as pesquisas em Lagoa Santa? O professor Roberto comentou e mostrou a data. O que foi descoberto na região que nos ajuda a conhecer a história dos primeiros moradores da América? Daqui a pouquinho voltamos e vamos corrigir essa junto.
Voltei, galera. O que vocês colocaram, o que vocês responderam então nessa número 3, nessa questão? Poderíamos entender que é um estudo desde o século XIX, mais de 150 anos, inclusive europeus que foram para a região para começar todo um estudo arqueológico. Foram encontradas ossadas de animais, homens, animais inclusive já extintos, que nem existem mais no período de hoje. Sim, ajuda. Aqui está perguntando, como que esse estudo nos ajuda a entendermos a história da América? Por que nos ajuda? Porque essas descobertas mostram o período que viveram. Suas ferramentas, as armas, o cotidiano e alguns sinais, né, uns indícios de como vieram parar para cá. Como é o caso da Luzia, que nós comentamos que ela tinha traços africanos, né, no rosto. E isso começa a levantar hipóteses ou corroborar. Ou o que é corroborar? Ou confirmar, fortalecer a próxima teoria, que é da próxima aula, sobre o povoamento da Serra da Capivara, no Piauí, com o estudo da arqueóloga Nia de Guidon, que está muito legal. Não percam, de novo, minha propaganda. Vamos lá. Agora, pessoal, ó, cereja do bolo da nossa aula. O que é esse momento tão bacana, professor Roberto? Megafauna. Galerinha do 6º ano. O que vocês imaginam? Mega, super, oh, mas que animais que tinham, professor? Dinossauros? Primeiro ponto, não são dinossauros. Nós podemos imaginar o período jurássico, o período da presença dos dinossauros, a extinção deles, segundo a ciência, né, mais moderna, algumas teorias apontam 60 milhões de anos a extinção dos animais, dos dinossauros, 60 milhões. No entanto, a presença dos primeiros hominídeos, podemos pegar os australopitecos, os erdipitecos, ramapitecos, no máximo entre 8 a 5 milhões. Não bate as datas do dinossauro com a presença dos primeiros hominídeos, dos primeiros, né, inclusive toda aquela teoria que nós estudamos para chegar nos primeiros hominídeos, que marca ali 2 milhões, 1,5 milhão com os Homo erectus, Homo habilis, e depois 150 mil anos, 200 mil anos antes de Cristo, a presença do Homo sapiens, que é a nossa espécie. Então, olha só, a nossa espécie tem 150 mil anos. Dá até para brincar que nós ainda estamos engatinhando na história, perto de que toda aquela vida dos dinossauros que passaram há 60 milhões de anos atrás. Olha que tempo. No entanto, agora entra a nossa aula. Essa megafauna conviveu, sim, presença junto com os seres humanos. Então, caçadores viviam no Brasil junto com essa megafauna. Eu vou apresentar para vocês os principais animais que viviam na região do que é a antiga Amazônia, que é a atual Amazônia, na região que hoje, inclusive, é a Lagoa Santa, Minas Gerais. Inclusive, no Nordeste, ali na Serra da Capivara, também tinha a presença dessa megafauna. E nós vamos estudar que tipo de animais eram esses. Pesquisas há mais de 150 anos demonstram a presença de grandes animais da região. Eles viveram aqui no Brasil entre 25 mil anos até 11 mil anos antes de Cristo. Como eles se extinguiram, nós vamos finalizar essa aula explicando sobre isso. Foram principalmente mastodonte. Você aí que está em casa, estudando bonitinho a nossa aula, saberia dizer que animal é esse tal de mastodonte? E o bicho preguiça gigante? Ô louco, professor, que tamanho é esse? Pois é, imagina um bicho preguiça com mais de 5 metros de altura. Tigre dentes de sabre, vocês já viram uma imagem dele? Gliptodonte, tatu gigante. Você imagine a felicidade de um caçador alimentar o seu grupo com um tatu gigante. Ou pior, imagina o tamanho do buraco do tatu, né? Você caía lá dentro. E toxodonte. Aqui é a imagem de um tatu gigante que tinha mais de 2 metros de altura. Pensa, o professor Roberto, tadinho, tem 1,70 m. O tatu passava por cima de mim faceiro, eu nem ia ver. Imagine o tamanho desse animal. Também é um animal encontrado na região de Lagoa Santa. Aqui nós temos uma reconstituição, mas eu achei bem bacana essa imagem para vocês imaginarem quem era o tigre dentes de sabre. O nome é derivado do seu dente canino gigante, chegava a ter mais de 10 a 15 centímetros, e segundo os estudos, acredita-se que era um caçador, um predador de grandes animais, provavelmente é do que nós estamos até comentando. Por isso que ele precisava desses caninos mais alongados, para perfurar o couro e conseguir fazer a sua presa ser abatida por ele, né? Então ele era um predador de grandes animais, por isso esse tipo de característica. Se esses grandes animais extinguem, vão desaparecer, ele não tem para que surgir, ele vai ter dificuldades para se alimentar. Olha que interessante.
Então, a próxima imagem, nós vamos apresentar um bicho preguiça. Imagine um animal desse tamanho. Você ali, caçador, há 15 mil anos atrás, ali em Lagoa Santa, e você, o grupo ali com 20, 30 caçadores, encontra uma bicho preguiça gigante. Você munido de armas, né, pontas de lança, né, arpões, até mesmo arco e flecha. Imagine vocês fazendo uma emboscada, uma estratégia para capturar um animal tão grande, apesar de ser um pouco lento, mas muito forte. Pense em todo um trabalho ser humano para conseguir cercar esse animal, prendê-lo numa região para poder caçá-lo. Outro aqui é um toxodonte, era um animal também aqui da região. Esse aqui é do Museu Argentino de Ciências Naturais, mas também tínhamos na nossa região brasileira. E, poxa vida, muitas pessoas comparam, né, o nosso mastodonte com o antigo mamute ou com os elefantes atuais. Aqui uma imagem de um mastodonte que nós tínhamos aqui no Brasil, aqui na América. Na verdade, esse daqui é um mamute da região mais da Sibéria, da Ásia. Era mais peludo, né? Vamos dizer assim, ele tinha mais pelos em seu corpo, então dá para imaginar que é um animal de um período glacial, e se aumentar a temperatura ele vai entrar em extinção, nós vamos entrar daqui a pouquinho na discussão, e agora é com vocês a próxima atividade. O que era a megafauna? Vou dar um minutinho para vocês, essa é bem tranquila, e daqui a pouquinho nós voltamos para corrigi-la, combinado? Voltei, galera. E aí, tava fácil essa, não é? O que era a mega grande fauna? Eram grandes animais já extintos? Eram grandes plantas carnívoras já extintas? Ai, que medo. Armas mais afiadas e cortantes, caçadores? Ou era a técnica agrícola do Neolítico? Respondeu certo. Quem colocou grandes animais já extintos, como mastodonte, mamute. Né? Falamos também do gliptodonte, tigre-dente de sabre. Né? Agora eu gostaria de apresentar para vocês, inclusive, por que esses animais foram extintos. Primeiro, os pesquisadores começaram a falar que talvez a extinção desses animais poderia ter sido pela própria caça dos seres humanos. Não foi totalmente abolida essa teoria. Alguns pesquisadores, alguns arqueólogos acreditam sim que a presença humana na região acelerou a extinção deles. No entanto, um estudo mais apurado, novas teorias que a ciência vai sempre se construindo, né? vai novas descobertas, vai acontecendo sempre, trouxeram uma seguinte hipótese. Próximo de 10 mil, entre 15 a 10 mil anos antes de Cristo, o Brasil, na verdade a América, e alguns acreditam que inclusive até o próprio planeta, passou por uma modificação da temperatura. E regiões que eram quentes ficaram inclusive mais quentes.
Inclusive, regiões que tinham mata, perderam-se a mata, que é um caso, inclusive, da Caatinga, na região ali do Nordeste. Por isso que ela é tão seca, porque já era uma região quente. Quando aqueceu mais o planeta, ou melhor, o Brasil, essas matas desapareceram. Pelo contrário, outras matas surgiram, que é o caso da Amazônia. Ela é marcada pela geografia aproximadamente entre 15 a 10 mil anos, o período da formação da floresta amazônica. Uma floresta, inclusive, de mata muito grande, né, de árvores muito grande, desculpe. E essas árvores, copas muito altas, dificultam a transição, a transporte e a mudança, né, a migração desses grandes animais, da alimentação desses grandes animais, porque eram grandes animais que precisavam de matas pequenas, curtas, baixas para se alimentar. Então, com a formação da Amazônia, esses animais precisaram migrar para outras regiões, indo para o Nordeste, vindo aqui para a região de Minas Gerais, Lagoa Santa, e com a modificação climática eles acabaram desaparecendo. Então, nós podemos utilizar as duas teorias. A primeira, que podemos colocar com ressalvas, com cuidado, né? Não é assim, nossa, todos os seres humanos, eles extinguiram, né? Caçaram tudo e mataram tudo. Não é bem por aí. Mas alguns pesquisadores acreditam que sim, tem a participação dos caçadores humanos. E podemos colocar a segunda teoria, a modificação climática modifica a alimentação deles, modifica a mata, modifica porque são animais herbívoros. Tirando o tigre-dente-sabre, que era um predador carnívoro, que depende da existência desses animais, ou seja, se o mastodonte, se o bicho preguiça gigante, se o tatu gigante desaparecem, seus predadores também vão desaparecer automaticamente. Combinado? Nessa aula vocês aprenderam comigo. Povoamento da América, né, a presença da luzia, inclusive, né, o fóssil mais antigo encontrado na América, a sua perda, a importância de nós termos esse cuidado com toda a história e a preservação da história do Brasil, da América. Povos de Lagoa Santa, da região de Minas Gerais, né, atual Minas Gerais. Estudamos a megafauna brasileira, inclusive o mastodonte, que chama muito na atenção nossa, né? Era uma espécie de muito próximo, lembra muito a imagem de um elefante, com um pouco de pelagem, menos que o mamute, que é aquela imagem mais dos desenhos, de filmes que a gente gosta de assistir, né? Mas esse mastodonte tinha uma pelagem e ele vivia na região do Brasil. Olha que bacana! Nossa, então quer dizer que o Brasil tinha elefantes? Mais ou menos isso, mas não são bem elefantes africanos, ok? Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram com a gente nessa aula e dizer de coração, bons estudos, foco, perseverança, né? Fiquem bem atentos, acompanhando as atividades do Classroom, das atividades dos professores, que é um momento que essa dedicação é muito importante para todos nós. E como sempre, foco, muita força, fé no coração, desejar a todos vocês bons estudos, espero que vocês tenham aprendido comigo, tanto quanto aprendi nessa aula com vocês. Até a próxima, galera. Valeu!